espiritual, físico, Senhor, que elas possam realmente edificar a sua casa, assim como diz na tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, vá onde a gente não consegue ir, a gente não consegue sondar tudo que passa nos corações delas, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar fazendo morada nos corações delas, que o Senhor venha estar usando elas como instrumentos em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, dê sabedoria, dê tranquilidade, Senhor Deus, dê direção, discernimento, Senhor, para que elas realmente possam cumprir o chamado delas, Senhor Deus, de serem esposas de pastores, Senhor Deus, e possam potencializar o chamado dos maridos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, vocês podem se sentar. Sou grato a Deus pela vida da Marisete. Domingo passado comemoramos aqui junto com outros casais, né? 40 anos de casamento, 36 no ministério pastoral, e tem sido uma bênção. Ela não está aqui hoje em função de uma viagem que fez durante toda a semana, chegou extremamente cansada e com alguns compromissos, mas tem sido aí companheira nesse tempo todo de ministério, de família, de casamento também. Tá certo? Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém. Eu disse ontem no culto aqui de manhã que o momento mais especial da vida da igreja é o momento em que a igreja celebra a ceia. Aí as pessoas têm ouvido isso e perguntado para mim assim: pastor, por quê? Porque é o momento em que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Você sabe que nós estamos vivendo a dispensação da graça, não é assim? Estamos vivendo aquele tempo em que a graça de Deus está operando no mundo. E também tem uma outra pergunta: quem é que pode participar desse momento? As pessoas que acreditam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós não podemos pegar a ceia e sair pela rua entregando aí aleatoriamente, sabia disso? Nós não podemos pegar a ceia e distribuir aonde? Lá no Maracanã, para quem quiser tomar a ceia. Não é assim. A ceia é para a igreja, para os crentes em Jesus Cristo. Amém? Nós, quando fazemos isso, o apóstolo Paulo diz que nós estamos fazendo duas coisas. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E estamos proclamando a era da salvação. Se você está aqui e acredita em tudo isso, você pode participar. Se você está na internet e foi vencido hoje aí pelo cansaço, pela preguiça, pelo medo, você deveria então agradecer a Deus o fato de Jesus Cristo ter vindo, e deveria então ter vindo participar da ceia da igreja neste dia. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus
recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. A Bíblia diz que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos e explicou o que significava aquele gesto naquele momento, naquele contexto. Ele disse assim: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E disse que nós deveríamos fazer isso em sua lembrança, repetir o gesto de cear, lembrando do seu sacrifício. Em obediência à ordem de Jesus, vamos comer o pão. Mas o texto diz que, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e explicou que aquele gesto também agora tinha um sentido novo. Quantas vezes Jesus tomou uma refeição junto com seus discípulos? Inúmeras vezes. Mas aquela noite foi especial, porque ali foi estabelecida a nova aliança no sangue de Jesus. E ele disse assim: ó, isto é o meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. E diz que deveríamos fazer isso em sua lembrança. Seguindo a ordem de Jesus, renovando a nossa aliança com o Senhor, vamos beber do cálice. Eu espero que Deus esteja confirmando na sua vida, na vida da sua igreja, tudo isso que nós acabamos de cantar, de celebrar. É um tempo novo, é o tempo de Deus. E eu queria que nesse momento, com o coração alegre, com a gratidão no coração, a igreja vivesse o quê? O momento de dedicação. Dedicação de dízimos, de ofertas, de propósitos, dos nossos votos diante do Senhor. Tudo isso nós fazemos agora. Você que está aqui dentro, que acabou de participar de um momento tão profundo espiritualmente, você pode dizer assim: Senhor, eu estou com meu coração grato, e eu vou fazer um compromisso novo, um propósito novo, já que eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. Aí você pode entregar dízimos e ofertas agora. Você que está aí na internet, siga os caminhos que nós disponibilizamos para você. Aí através do Pix, da transferência, de uso de cartão, aqui dentro você tem esses recursos. Basta levantar a sua mão aí que a máquina chega até onde você estiver, sem nenhuma pressa, sem nenhum tipo de preocupação. Estão somente adorando. Vamos viver com alegria esse momento. Amém? Então, diante do Senhor, vamos entregar os dízimos e as ofertas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não
deixa a situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da videira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Nosso Deus nunca nos abandona. Por isso podemos glorificar e convidamos você a crer no Senhor. Né, coro? Hoje estamos com um grupo diminuto, mas com o mesmo desejo ardente de louvar ao Senhor. Amém. O povo veio a Cristo quando Lázaro morreu e Jesus chorava, a muitos comoveu. Ao retirar a pedra, logo Lázaro viveu. Milagre aconteceu. Será que que sou o Messias, que sou o Filho do Supremo Deus, em quem a vida eterna alcançará, alcançará. Maria disse a Cristo: se pudesses perto estar, o meu irmão, o mestre, irias logo curar. Seu choro desapareceu e a pedra removeu. Milagre aconteceu. Será que que sou o Messias, que sou o Filho do Supremo Deus, quem crê em mim, a vida eterna alcançará, alcançará.
Jesus está aqui. Aleluia, honra e glória ao Senhor. Aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus, pois o nosso Deus é forte, sim, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus, Ele é o Senhor. Salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus, pois o nosso Deus é forte, sim, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus, Ele é o Senhor.
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Enquanto você está aí procurando, eu vou explicar para você como é que nós vamos estudar nesta manhã. Eu divulguei durante a semana o que é que eu pretendia fazer nesse período de atividades do carnaval aqui na igreja. Ontem de manhã nós passamos um tempo estudando a Bíblia aqui sobre a doença da sociedade. Como é que a sociedade adoeceu? Qual era a doença e como é que ela pode ser curada? E você sabe que existe uma pergunta que está na cabeça das pessoas, e a pergunta é assim: o que é que está acontecendo com o mundo? Hoje de manhã, eu quero falar sobre como é que você vai viver nesse mundo. Qual é a esperança que você tem que ter? O que é que vai ocupar a sua mente enquanto você está aqui no mundo? E aí, você vai entender à luz da palavra de Deus, e eu me propus, neste tempo, a fazer um estudo bíblico, literalmente, não é? Um pouco diferente dos sermões que eu normalmente prego aos domingos. Hoje, em função aí até da data, e com toda a liberdade, vou exercer o ministério do ensino, não é? Eu vou ensinar por alguns minutos aqui o tema desta manhã. Logo mais, nós vamos fazer uma reflexão sobre a maneira de você encarar os desafios da sua vida. Estamos falando de um tempo em que a sociedade está sendo pressionada de todos os lados, e nesse período do carnaval, então, com uma questão religiosa prevalecendo, as pessoas estão assim atordoadas, não é? Então, esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar. Ontem, doença da sociedade. Hoje, como é que você vai viver numa sociedade que adoeceu? E você não pode adoecer. E eu vou explicar por quê, tá certo? Marcos capítulo 1, verso de número 15. Se você está aí com a sua Bíblia, diz assim, 14 e 15, né? Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Presta atenção. Duas frases importantíssimas vão surgir aí. A primeira é esta: Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E a segunda diz assim: ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A segunda frase importante para a gente aí é essa frase do conteúdo da sua mensagem. O que é que ele pregava? Ele pregava o reino de Deus. É por aqui que nós vamos caminhar por alguns minutos nesta manhã. Vamos começar pensando assim: quando Jesus entrou em cena para fazer o seu ministério e cumprir a vontade de Deus aqui no mundo, o que Jesus encontrou? Para pensar aí. Talvez você já tenha visto nos filmes de TV, de cinema, nas peças que são encenadas nas igrejas. Quantas vezes já vimos isso aqui no período da Páscoa, no Natal, e a gente sempre pensa naquela imagem que Jesus chegou e encontrou um povo aflito, né? Estamos aqui esperando o Messias, se é que esperavam. Eu quero trabalhar com você que aquele povo que Jesus encontrou, o seu povo, o povo judeu, o povo escolhido por Deus, estava vivendo uma opressão que era uma opressão assim bem complicada. Porque eles estavam vivendo dois tipos de escravidão. Para pensar, fica aqui comigo, né? Se possível, elimine aí algumas das suas preocupações, para você entender
o cenário que Jesus encontrou. Primeiro, Jesus vai encontrar o povo debaixo da opressão do Império Romano. Tudo ali dizia respeito à escravidão romana. E era cobrança de impostos, morte de cruz. Antes de Jesus, muita gente foi crucificada. No dia que Jesus foi crucificado, perto dele estavam 2 outros, e parece que naquele dia outras crucificações aconteceram, e depois dele a crucificação continuou. Era a pena capital do Império Romano. Então não terminou em Jesus. O Império Romano foi a primeira escravidão do povo. E a segunda era o próprio povo sendo oprimido pelos seus líderes. Aí o povo tinha uma religião histórica de séculos, mas você sabe que o judaísmo, enquanto judaísmo, ele se desenvolveu depois do cativeiro babilônico, tá certo? Não perca isso de vista. Quando o povo de Deus saiu da Babilônia, saiu com uma religiosidade muito desenvolvida. Lá na Babilônia surgiram os rabinos. Lá na Babilônia surgiu a sinagoga. Não aquela sinagoga, uma casa, um prédio, como a gente conhece. Aqui dentro desse salão estão pessoas que já foram a Israel. Em 2022 tive o privilégio de estar lá. E nós fomos à cidade de Cafarnaum. E quando você chega a Cafarnaum, tem a sinagoga lá, não é isso? A sinagoga quase toda preservada. E entrar ali é uma coisa assim extraordinária. E eu me lembro que uma das fotografias que eu tirei lá, da Marisete, ela estava passando muito mal. E ela se sentou num degrau que tem lá, num dos degraus. E aí ficou lá assim toda, e eu vim bater uma foto e disse assim, eu não sei, mas provavelmente nesse degrau aí, os discípulos se sentaram, Jesus se sentou, muitas autoridades se sentaram ali, porque como é que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar onde os homens se reuniam para estudar a lei de Moisés. Somente que a lei de Moisés foi transformada num peso, num fardo que ninguém podia carregar. Aí os líderes se tornaram as autoridades intocáveis que não cumpriam a lei. Os fariseus, os escribas, os saduceus. O que é que Jesus vai apontar na vida deles? Jesus vai dizer assim, olha, vocês esconderam Deus das pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês esconderam Deus das pessoas. E aí as pessoas simples não podiam cumprir a lei porque era muito pesada. E as autoridades também não cumpriam. Era uma hipocrisia muito grande em relação ao quê? Em relação à palavra de Deus. Aí Jesus vai entrar em cena. E ele vai se mostrar. E 2 acontecimentos são importantíssimos para a gente. Preste bastante atenção. O primeiro deles é que Jesus foi levado ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto foi o diabo. Jesus não foi caminhando lá para o deserto assim, olha, eu vou dar um passeio no deserto, né? Me deu vontade hoje de passear no deserto. E chegou lá e encontrou o diabo. Não, ele foi levado ao deserto e ali foi tentado pelo diabo. Mas eu queria que você lesse esse texto comigo. Mateus capítulo 4, para que você entenda o que é que nós estamos buscando aqui, na dinâmica da Bíblia. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, eu queria que você abrisse Mateus capítulo 4, verso 8. O diabo já tinha pedido para ele transformar pedras em pães, ele não transformou. O diabo já tinha pedido para ele pular do pináculo do templo, ele não pulou. Mas aí vem a terceira tentação do diabo. E olha o que está escrito aí. De repente você já leu isso muitas e muitas vezes e não viu com os olhos que nós vamos ver agora. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Presta atenção.
e mostrou-lhe todos os reinos. É isso que eu quero que você entenda. O diabo não mostrou os países do mundo. Sabia disso? Não disse assim, está vendo ali? Ali é a Síria. Está vendo ali? Ali é o Egito. Está vendo ali? Ali é Roma, né? É a Itália. Não. O diabo foi, o levou a um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo. Não perca essa palavra. Aqui hoje de manhã, você vai agora fazer uma conexão importantíssima que de repente você que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de igreja, nunca tinha prestado atenção nisso. Aí teve a tentação de Jesus, vencemos isso aí, ele venceu o diabo e voltou lá para a sua terra. Aí chegou aos ouvidos de Jesus, é a segunda coisa importante, a morte de João Batista, que foi decapitado pela ordem de um rei corrupto. Vai acompanhando. Quando João Batista é morto, aí a Bíblia diz, é o texto que nós lemos nesta manhã, Jesus começa a pregar. Entendeu? Fez sentido para você aí? Aí ele começa a pregar. E ele vai pregar com duas premissas. A primeira, ele tem um evangelho, ele tem uma boa nova que vem de Deus. É engraçado que a boa nova não vem dele. É interessante isso, não é? Jesus não saiu pregando, dizendo assim, olha, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu tenho poder, eu vou fazer, vou acontecer. Ele não saiu fazendo isso. Ele trouxe uma boa nova de Deus para a humanidade. E a segunda coisa é que ele abriu a boca e começou a pregar o reino de Deus. Aí você pergunta assim, pastor, o que está acontecendo com o mundo? Por que o mundo está como está? O mundo está como está porque a história é a história de uma luta. Karl Marx lançou uma teoria no século XX que enganou milhões de pessoas. O marxismo que muita gente adora e nem sabe interpretar. Bando de analfabetos que desconhece a teoria. E ele diz assim, olha, a história da humanidade é a história da luta de classes. Não é. A história da humanidade é a luta de dois reinos. O reino das trevas, que está representado aqui no Evangelho de Mateus, quando o diabo se levanta e diz para Jesus, está vendo, os reinos do mundo são meus. Então joga o marxismo no lixo. Tá certo? Porque quem engole essa teoria perde o ensino bíblico cristalino. E aí a Bíblia diz que o diabo diz assim, os reinos do mundo são meus. E eu posso te dar todos eles. Por isso que ele não mostrou os países, ele mostrou os reinos. Isso quer dizer que quando Herodes manda decapitar João, ele está a serviço de quem? Do reino do mal, do reino das trevas. O segundo reino é o reino de Deus. E aí você diz assim, então, eu preciso enxergar o mundo com essas duas imagens que são gigantescas. Eu não posso andar pela cidade do Rio de Janeiro sem enxergar aqui o quê? O reino do mal. Mas eu não posso também andar pela cidade do Rio de Janeiro sem enxergar o reino de Deus. Aí as pessoas perguntam assim, mas como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos interpretar isso? Eu queria dizer para você assim, primeiro, o reino de Deus não é um estado, tá certo? Não é um território. Isso aí é coisa de rei, de imperador do mundo. Aí o imperador diz assim, está vendo aquele território ali? Aquilo é meu. O rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, foi lá e disse assim, eu não estou satisfeito com o que eu já tenho, vou lá escravizar Israel, e vai ser meu. Então os reis do mundo, os reis
que estão a serviço do mal, eles estão em busca de território e poder. O reino de Deus não. O reino de Deus é um reinado, é um cenário, é um contexto. E esse contexto é o que nós vamos aprender aqui nos próximos minutos. Presta atenção mais uma vez. Quando Jesus pregou esse sermão lá para os seus ouvintes primeiros, o que é que eles entendiam de reino de Deus? Nada. Sabe por quê? Você lê os salmos falam muito de reino de Deus. O Senhor reina, né? Tremam as nações, o salmo diz isso. Mas na cabeça do judeu, aquilo era uma figura. Ele não tinha a ideia dessa dimensão de reino que Jesus agora vai apresentar. Então a vinda de Jesus ao mundo vai trazer para os judeus, para a igreja que vai surgir e para o mundo todo, um conceito extraordinário. E você precisa sair daqui nessa manhã, você que está aí na internet, você precisa entender o seguinte: olha, eu agora sei o que é o reino de Deus. E eu queria que você me acompanhasse aí, porque eu vou te dar algumas dicas agora sobre o reino de Deus. Tá bom? Então, olha só, eu já disse que o reino não é um território. Eu já disse que o reino não é um país. O reino de Deus não é um estado. Lá em Roma tem o Estado do Vaticano, não é isso? Tem nada a ver com o reino de Deus. É um estado político, ligado a questões de poder da Igreja Católica. E por aí vai. Agora, o que é o reino de Deus? Vou trazer uma lista de conceitos para você aqui. Item número 1. O reino de Deus é a presença de Jesus Cristo no mundo. Aí ele veio e disse assim: o reino de Deus chegou. Mas chegou nele. Então ele traz a autoridade de Deus, ele traz os princípios do reino, ele traz o conteúdo de Deus para a humanidade. Então você quer entender o reino? Olha para Jesus. Aí ele está trabalhando no meio do povo, pregando, ensinando, curando, mas ele está mostrando o quê? O ambiente do reino. Entende? Ele ainda não estava mostrando a totalidade do reino, mas ele está mostrando como o reino de Deus será implantado, implementado, instaurado, que mais? Realizado na terra. O primeiro conceito é esse. O reino de Deus é a presença de Jesus Cristo reinando nas pessoas. Segundo, quando você quer entender o reino de Deus não é a igreja. E agora, pastor? Aí está aqui a nossa igreja linda nessa manhã, né? Igreja Batista Carioca. E a igreja espalhada pela face da terra. A igreja é o reino? Não. Mas a igreja está dentro do reino. Não é? Porque o reino de Deus alcança aqueles que vieram antes da igreja e os que são depois da igreja. Então, se a gente reduzisse o reino de Deus à igreja, excluiríamos os que já morreram. Onde ia parar o profeta Daniel, que nós admiramos tanto? Né? Fora do reino. O povo de Deus, os heróis da fé lá do passado, fora do reino. Mas eles estão no reino. O reino alcança os que foram antes da igreja e os que são do tempo da igreja. Mas a igreja, como tal, não é o reino. Ela faz parte do reino de Deus. Está claro para você? Levanta a mão aí, dizendo assim: ó, pastor, eu estou entendendo tudo. Olha só, terceira coisa que eu quero dizer para você. Depois vou fazer uma síntese assim, bem didática. Olha que interessante. A igreja é deste mundo. Mas foi que Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é
deste mundo. Está entendendo? Então a igreja é humana, ela surgiu com Jesus e ela está aqui no mundo dos humanos. O reino de Deus transcende esse mundo físico. Ele está tanto no plano físico quanto no plano metafísico. Mas o reino de Deus não é deste mundo, disse Jesus para Pilatos. E Jesus disse assim para Pilatos, né? Se eu quisesse, eu chamaria os meus anjos. Olha só, já que não é desse mundo, então Jesus não tinha exércitos, tanques de guerra, aviões de caça, o que mais? Navios, né? Porta-aviões, drones, para dizer assim, olha, se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria os meus porta-aviões, os meus generais, os meus caças, e mandaria jogar bomba nisso aí tudo. Não. Ele disse, se eu quisesse, eu chamaria os meus anjos, porque o exército de Deus é um exército que está lá no mundo metafísico. E esse exército se manifesta quando Deus ordena para ele se manifestar. Aí manda o anjo Gabriel, manda o arcanjo, manda um querubim, manda um serafim. São os anjos que obedecem a Deus lá no mundo espiritual para realizar tarefas aqui no mundo dos humanos, quando Deus quer. Amém? Vamos lá. A igreja terá um fim. Sabia disso? Quando é que vai ser o fim da igreja? Quando Jesus voltar. Mas o reino não tem fim. Então, você está vendo a diferença entre reino e igreja? Para você não pensar que a sua igreja aqui, você já está no reino consumado. Não. Nós estamos pregando o reino. A igreja é uma agência do reino. A igreja está mostrando para o mundo o que Deus quer fazer lá no futuro com a humanidade. Mas vai chegar um dia que a igreja vai terminar, graças a Deus, né? Você não vai ter mais que dar dízimo, né? Você não vai ter que, puxa vida, tem ensaio do coro hoje, eu preciso lá, eu queria ir para a praia. Vai acabar. E a Bíblia diz ainda, Ana, que nós vamos cantar num grande coro. Eu vou ter a minha vez. E não sei como que, né, você também, né? E eu não sei como que Jesus vai fazer, como Deus vai fazer disso. Nós vamos cantar um cântico, vamos aprender lá na hora. Não tem nem ensaio. Amém? Esse povo fica aí cheio de novela. Vem ensaiar aqui, você tem que ter boa voz, tem que cantar afinado. Lá no coral do céu, não tem ensaio, não tem nada. A Bíblia diz que nós vamos cantar um novo cântico e o livro diz que vamos aprender lá na hora. Graças a Deus, né? Amém. Mas então, a igreja terá um fim quando Jesus voltar, mas o reino é eterno. Aí nós vamos viver a plenitude do reino. Nós entraremos na eternidade, que nós tanto esperamos, né? Agora, olha só, já caminhando aí para fechar esses conceitos de reino e a gente fazer uma aplicação dessa palavra toda aqui hoje. Hoje, você está vivendo no mundo, aí vem uma pessoa e diz assim, olha, no carnaval deste ano, nós vamos falar disso. E diz que o carnaval vai ter todo um sentido religioso, como já está acontecendo aí, né? O outro vem e diz assim, nós não queremos saber de igreja. E detona a igreja. O outro diz, mesmo um pastor, que as coisas que estão na Bíblia não podem ser levadas ao pé da letra, porque isso foi coisa do passado. Aí você diz assim, meu Deus, como é que eu vou implantar isso? Como é que eu vou assimilar isso? Como é que eu vou viver isso? Aí eu queria dizer para você o último conceito desta manhã. Mas esse eu preciso que a gente leia, né? Que está lá em Apocalipse, capítulo 11, verso de número 15. Apocalipse, capítulo 11, verso de número 15.
Aí, esses grandões do mundo, hoje, que acham que têm poder, que dizem assim, nós temos bomba atômica, podemos destruir uma parte da humanidade. Outro diz assim, nós temos o maior exército do mundo, estamos preparados para controlar o mundo. E é verdade. E vão controlar por um tempo. Não sei se vai ser nesta geração, se daqui a 30 anos, 50 anos, eu não sei. Mas que vai acontecer, vai, porque isso é bíblico, né? Esses grandões se tornarão gigantes. Eles se tornarão muito poderosos. Eles vão receber autoridade. E vão conceder autoridade a um elemento que vai aparecer na história, que é a figura central do anticristo, que vai governar sobre todos. Então, até lá, fica uma pergunta na cabeça do crente. A gente fala tanto de reino, a gente fala tanto de rei. Jesus é o rei, Jesus reina sobre as nações. Ó Rei das nações, quem não te temerá, não é? O rei está voltando, e por aí vai. Presta atenção, existe o ainda não, e existe o aqui e agora. O aqui e agora é esse governo dos reis deste mundo. É o aqui e agora. Aí nós vamos pagar impostos, vamos ser humilhados, a igreja vai ser proibida, como já é, de entrar em lugares onde os donos daquele lugar dizem que aqui não entra. E eles estão exercendo o quê? O poder dos reinos do mundo. Mas diz aí o livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, olha só, vamos ler pausadamente, tá bom? O texto diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve nos céus vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Nós estamos esperando esse momento. Essa é a esperança que move o crente. É essa a esperança que deve estar no seu coração hoje. É esta a esperança que move a igreja. Nós não estamos aqui porque nós gostamos de vir aqui cantar louvores ao Senhor e satisfazer o nosso coração aflito, apavorado. Não. Nós estamos aqui porque existe uma esperança viva, diz Pedro. Essa esperança é que faz com que nós levantemos todos os dias e façamos o nosso ministério. Faz com que nós façamos missões, mandemos missionários, para que o Evangelho seja pregado. O Evangelho do reino. Mas hoje, a igreja, meus amigos, tem sido uma tragédia, né? A igreja está pregando sobre cura, o que mais? Libertação de demônio. Um monte de coisas que a igreja está pregando hoje. Vendendo produtos santificados. Uma hipocrisia sem medida. A igreja precisa pregar uma coisa. É o quê? O reino. Agora a igreja precisa curar, libertar, ensinar, é o que estamos fazendo aqui nesta manhã. A igreja precisa alcançar as pessoas, mas a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado, né, no mundo todo, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado no mundo todo. Depois que o mundo todo ouvir do evangelho do reino, aí virá o fim. O sétimo anjo vai tocar a trombeta. E os reinos do mundo passarão para Jesus Cristo. E ele reinará para sempre. Amém? Então não fica preocupado porque está tendo aí carnaval, dizendo que agora essa cidade, esquece. Essa cidade é do Senhor. A manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. E no dia certo, na hora certa,
ante o toque da última trombeta, diz Paulo, nós, num piscar de olhos, iremos ao encontro de Jesus e reinaremos com Ele para sempre. Que Deus abençoe, que enche o seu coração hoje de esperança, de alegria, que você possa sair daqui hoje repleto da presença de Deus, que a sua vida seja uma inspiração, que você possa chegar na sua casa e dizer assim, olha, eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo, é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia do toque da última trombeta. Essa é a fé do crente, essa é a esperança do mundo, essa é a nossa glória, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que seja hoje um dia de muita paz, de muita esperança e de muita inspiração para você. Vamos ficar de pé e vamos cantar agora aquilo que ouvimos. Vamos cantar essa mensagem que ouvimos agora, em nome de Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui. O reino de Deus é Jesus, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui pra cá.
Você acredita nisso firmemente? Amém. Ele vem. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e diz: ele vem. Ele vem, né? Você precisa estar preparado, porque Ele vem. Vamos orar e eu espero que você saia daqui com esse entusiasmo. Que bênção, uma celebração tão linda em que a palavra de Deus, a nossa fé, tudo hoje aqui declarando que Jesus Cristo venceu, vive e voltará. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de seu Filho Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo venham sobre nós, de igual modo sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Festeje, pode pular de alegria. É o dia que Jesus vai voltar para buscar sua igreja. Aleluia!